é o seguinte, pastor, aí, pastor, aí, pastor, eu sonhei com o Genaro. O Genaro veio aqui e me deu um abraço. Tu pensa que essa tua é besta. Ele vem de vez em quando aqui em casa, ele vem. E aí me dá abraço. Os dominantes da terra, alguns deles têm uma espiritualidade muito elevada, tá? Como fosse pontas de raça. Esses caras visitam. Eu vou te visitar. Escuta o que eu estou lhe falando. Você está me assistindo? Eu vou te visitar. Tá? E vou levar uma bênção para você. Então, há algumas pessoas, elas têm uma espiritualidade muito elevada. A gente vê muito pela carne. Mas existe algo espiritual. Tá entendendo? Então, nessas épocas assim, a pessoa recebe muita visita. Visita de deputado, senador, espiritual falando. Visita de padre, de pastor. De vez em quando vem bispo aqui em casa, apóstolo, né? Apóstolo veio várias vezes. Aí vem de Genaro, vem padres. E a gente mantém uma conversa muito grande. E isso chama-se interação espiritual. Espiritualmente, nós somos ligados na alma, no corpo e no espírito. Primeiro, o nosso corpo é uma carne só, mas tem uns pontas. Segundo, a nossa alma, ela está interligada uma com a outra. Porque a gente está tão ligado à carne, por isso que às vezes a gente encontra uma pessoa, dá um abraço, tão gostoso naquela pessoa, aquilo é um encontro espiritual. O que acontece ali, você não lembra de tudo, você só se lembra de um flash. Flash, 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 subiremos. Então, não é de hoje que as pessoas sonham com... Não é questão de memória, é mais do que isso, né? Às vezes é sucubos, às vezes é sussurrantes, os sussurrantes também fazem isso, né? E às vezes são anjos, em forma de pessoas. E às vezes é a própria pessoa. Você está entendendo? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, pode ser um sucubo em forma de alguém. Veja aí, sucubo usa a forma de pai, de mãe, de irmãos, tudo. Pode ser um sussurrante em forma de um político, alguma coisa. Porque tem sussurrante do bem e tem sussurrante do mal. Pode ser um anjo, ou seja, o anjo daquela pessoa pode te visitar. Eu posso visitar você, o meu anjo. O meu físico está aqui, mas o anjo, ele pode te visitar qualquer hora na tua casa. Eu já visitei muita gente, tá? E sou visitado também. E aí, terceira, quarta, essas pessoas podem ser ponta de raça, ou seja, eles podem ser príncipe. E a gente não é príncipe só na carne, a gente é príncipe na alma e no espírito também. Por isso que esta grande rainha que morreu, as pessoas sonharam, muita gente sonhou, mas muita gente ligou para mim. Castelo caindo, castelo se acabando, castelo em luto. Ou seja, porque a pessoa no Brasil sonha com uma dominadora, uma matriarca tão forte, do outro lado do mundo. É porque nós somos ligados um com o outro. Veja aí, similar e semelhante, Joilson de Assis. Similar e semelhantes. É uma doutrina muito antiga, tá? Chiquinho foi quem me ensinou, em 1300. Às vezes, pastor, o sonho parece real. Parece. Meu amigo Genaro sentou aqui e eu conversei. Eu me lembro que eu conversei muito sobre os filhos dele, né? Eu falei sobre aquele cara ali tem potência e tal. E ele conversando sobre tudo. Isso é uma conversa de horas. Agora a gente não lembra. A gente só lembra segundos. Porque no outro plano a hora é diferente. O relógio é diferente. O relógio da matéria é um. Nós podemos viver um sonho de 1 ano dentro de 1 minuto. Você está entendendo? No tempo, existem 3 tipos de tempo: da alma, do corpo e do espírito. Então, é comum você sonhar com presidentes, deputado, senador, com pessoas, cantores, porque a maioria desses homens são pontas de raça. São o que a Bíblia chama de eminência. A Bíblia está lá dizendo: orai por aqueles que estão em eminência. O que é eminência? Chama-se elevados. Ele não fala se é bom ou se é ruim. Ele fala: oreis pelos que estão em eminência. Então existem os eminentes. O que são os eminentes? São as pessoas que sobem como se fosse um ponta de raça, um príncipe. Por algum motivo eles alcançaram o principado.
e então nós estamos ligados a eles. Temos raízes que nós não vemos. Às vezes você passa no centro e uma pessoa te dá uma ombrada, e você não sabe que é aquela pessoa que dá uma ombrada em tu, mas ali pode ser um tataraparente seu, uma pessoa que tem formações hereditárias igual à sua, e aquela ombrada que você deu na calçada foi proposital. Aí você, desculpa aí. Aí você nunca esqueceu daquela ombrada. Quem é que tá me entendendo, gente? Senhorão, meu gatinho, ele é tão sabido. Esse ano já sonhei 3 pontas de raça, pastor, tendo contato, amiga e eu com eles. Exato. Porque existe o contato. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu sonhei com o castelo caindo, tal. Eu digo, isso é luto, e é luto real. Né? Aí ela entrou em contato comigo, dizendo, pastor, tá até nos comentários do vídeo aí, pastor, o sonho cumpriu. Ou seja, era um castelo caindo, né? Então, esses cabas que dominam o mundo, ou dominam a sua cidade, ou dominam o país, uma grande parte deles, eles têm algum tipo de eminência espiritual. Independente se são bons ou não. Mas eles têm uma eminência. Deus coloca eles lá. Agora, Deus não diz o que eles devem fazer. Eles têm que fazer. Entendeu? Já sonhei visitando a sua igreja, pastor, e quando eu entrava na igreja, eu via muitos jovens, eram lindos. Olha, Andréa Rodrigues Preto Macedo. Quem sonhou com o pastor Joilson aí? Sonhei com a biblioteca procurando um livro de sabedoria para a vida sentimental. Quando estava saindo de lá, um homem me parou e me entregou várias cartas coloridas, o que pode ser um código. Essa biblioteca é dentro de você. Você está procurando informações. Entendeu? É chamada Biblioteca dos Cariris. Biblioteca? Dos Cariris. Que é dentro da pessoa. É a mesma biblioteca da cobra. A cobra, ela não precisa ler, nem ir para cursinho, ela já sabe. Veja aí, a sabedoria quântica, Joilson de Assis. Como desentupir o seu DNA, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Então nós encontramos essas pessoas e nesses encontros, a gente e essa pessoa. Às vezes com amigos, né? Genaro já me visitou umas 3 ou foi 4 vezes aqui já. Daquele mesmo jeito dele, do mesmo jeito. Mesmo jeito, né? Se você tem ligação com o pastor Joilson de Assis, você vai receber a visita dele um dia. Se você tem ligação com algum territorial, você vai receber a visita do territorial. Você está entendendo? Vânia Barbosa diz, eu já sonhei, pastor. Tá vendo? Então, existem esses mistérios chamados intercâmbio. Nesse intercâmbio tem abraço, beijos. Há uns intercâmbios, tá? Esses intercâmbios são muito polêmicos. Pastor Joilson de Assis, fiz o depósito na Caixa Econômica Federal, meu dízimo. Rosária Lins Luiz. Muito obrigado, mulher. Deus te abençoe e te ilumine grandemente. Eu abençoo você com toda a minha fé. O Deus de Israel te abençoe, te ilumine os passos. Muito obrigado, tá? Obrigado, viu? Não, isso é uma coisa inconsciente. Existe uma ligação com as pessoas, mesmo sem as pessoas saberem. Será que ele sabe, pastor? Genaro sabe que vem na sua casa? Não, isso é inconsciente. É como aquela energia que saiu de Cristo. Quando a mulher tocou em Cristo, ela recebeu uma paulada de autoridade e de poder. Ficou curada. E Cristo ficou procurando ela. Não sabia. O que Cristo queria dizer? Que ele não sabia de nada? Não. O que Cristo queria dizer? Que o poder é autônomo e é inconsciente. Um pastor pode abençoar uma pessoa, mesmo sem saber que ela está ligada a ele. A mulher mandou fotos para Alcione e mostrou foto dos seus filhos, casamento e filhos. Ela conseguiu fazendo voto com o ministério do pastor Joilson de Assis. Eu não me lembro dela. Bem, eu faço voto direto e levo para o monte, mas nós somos limitados, a mente da gente é limitada, a mente humana, né? Mas o inconcom não é. O inconsciente é muito grande. E o anjo, quem faz é o anjo do Senhor, quem faz é Deus. E servimos apenas como ponte, como enfermeiro. Deus é quem faz tudo.
Então, pastor, sonhei com os números. Peraí, viu? Só um minutinho. Tem alguma pergunta sobre isso, sobre intercâmbios espirituais? Nós intercambia, gente, com parentes, com pontas de raça, nós intercambia. Chamado intercâmbio do inconsciente. Lembre-se que Cristo levou os discípulos, eles começaram a dormir, e quando eles olharam, eles viram Cristo, Moisés e Elias. E Jesus se transfigurou na frente deles, e o rosto de Jesus brilhava, os pés também. E quando aquela luz apagou, só tinha Jesus, Moisés e Elias, desapareceu. Isso pode ser considerado um intercâmbio na Bíblia. Você nunca parou, porque Cristo deixou isso registrado, e Cristo já deixou isso registrado em um livro, porque quem estava lá era Tiago, era João e era Pedro. Só eram os três que estavam lá. Os outros estavam lá embaixo. Aquilo é como se fosse um sonho. Nós intercambia, gente. Cristo, que é o nosso Deus, ele intercambiou com quem? Com Moisés e Elias. Você nunca parou para pensar que isso foi como fosse um sonho? E os discípulos ficaram meio abestalhados, sem saber o que fazer, queriam fazer tendas. Eles queriam fazer tendas para Cristo, para Moisés e para Elias. Então você intercambia com o prefeito, com o deputado, intercambia com as outras pessoas, intercambia com quem você gosta. É um intercâmbio, como se de noite, quando a gente se deita na cama, a gente entrasse no outro mundo e começasse a ter encontros com outras pessoas. É possível ter intercâmbio entre vivos e mortos? Sim, porque Moisés não estava morto, Cristo não estava vivo, os discípulos não estavam vivos. Como é que os discípulos viram Moisés? Aí o cara disse, é simboco. Depois, se vier simboco, tudo é simboco. Entendeu? Se isso for simboco, tudo é simboco. Tá ouvindo? Não é simbólico. Ali é um intercâmbio, porque Deus não é Deus de mortos. Os caras não estão mortos. O corpo deles estão, mas eles não estão. Então nós intercambia com o nosso pai, com a nossa mãe, intercambia com os parentes. E eles até nos ajudam, tá? Eu lhe garanto isso. Aí eu tenho informações privilegiadas para você. Sim, porque na igreja, as pessoas que mais a gente fala são consideradas mortas. Quem é que a gente fala na igreja? Moisés, Elias, Abraão. Só Jesus que está vivo. Elias também. Então se fala mais em morto do que em vivo. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ler a carta de Paulo. E Paulo está morto há 2000 anos. Quando você vai ler a carta de Pedro, Pedro está morto há mais de 2000 anos. Então, queira ou não dá para a gente fugir do passado, porque ele vive dentro de nós. Cada pessoa que passou, ela não passou, ela se interiorizou. Cruz credo, não quero intercâmbio com parentes macumbeiros, não tenho medo, sim, mas só tinha macumbeiro, era... E quem disse? Tem gente que não é na nossa religião e não é ruim não, tá? Tem gente que não é da nossa religião e não é ruim. Então tem gente que tem outras religiões e são bons. Verdade, todos os personagens bíblicos estão mortos, fora Jesus. Então a gente fala mais em morto do que em vivo. Mas Cristo falou que Deus não é Deus de mortos. O que Cristo queria dizer com isso? Que eles não estão mortos. Eles estão dentro de cada um de nós. Entendeu, menino? Então, queira ou não, você está constantemente intercambiando com os seus parentes. Por quê? A sua cara é da sua mãe, o seu braço é do seu pai, o dedo torto que você tem é do seu tio. Então, você é um pedaço daqueles que já existiram. Não dá para dizer, eu não nasci de um pum, eu não nasci de um vento, eu nasci da minha mãe. Então eu sou um pedaço da minha mãe. Eu nasci do meu pai. Então eu sou um pedaço do meu pai. E assim por diante, dos meus avós, bisavós. Então nós somos um pedaço de cada parente que existiu na terra. Aí você diz, pastor, pronto, eu tenho um zóio meio verde. Então o zóio meio verde é da minha mãe. Então o nariz, o nariz é do tio. Oxê, é um pedacinho, tiquinho de um, tiquinho de outro. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Dentro de nós habita sombra de luz. Ninguém é totalmente luz. Eu gostei, Ana Maria está dizendo. Dentro de nós habita sombra e luz. Ninguém é totalmente luz. Ninguém é assim, fulano é crentinho de Jesus. Mexe, catuca para tu ver. Catuca para tu ver a lapada.
E ninguém é totalmente confiável, assim. Ah, eu confio em fulano, fulano é totalmente confiável. Depende do que, né? Meus parentes mortos só deixou espíritos de encosto ruins. É o que você pensa, mulher. É o que você pensa. Ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bem. Às vezes o cara é um chefe da quadrilha, mas ele tem um pedaço bom dentro dele. Então não rejeite seus parentes totalmente. Rejeite a ruindade deles. Mas pode ser que tenha alguma coisa muito boa. E você não é filha só de duas pessoas. Atrás de você, quantas pessoas não existem? Nas suas costas. Até Adão e Eva, quantas pessoas não existiram até você existir? E todas elas passaram. Todas elas passaram. Mas na verdade passaram e não passaram. Por quê? Porque você é um pedaço delas. Entendeu, menino? Veja aí, saco das almas. Joilson diz assim, saco? Saco das almas. Pastor, eu fiz um pix para abençoar seu ministério. Se possível, ore pela libertação do meu filho, das drogas. Maria, olha Maria. Maria, eu vou te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está sofrendo, né, mulher? Eu vou conversar com você. Deixa eu terminar só esse tema aqui, tá? Em nome de Jesus. Pastor, uma boa pessoa sempre se manifesta na igreja. O que precisa fazer para libertar? Peraí, outra pergunta. O meu genro está vendo minha irmã, que morreu há 3 meses. Ela fica 40 dias, né? Já foi embora. Tem que ver o que está havendo, o que ela quer dizer. Então, veja aí o saco das almas, João de Assis, como liberar o DNA, João de Assis. O passado não passa, ele se interioriza, João de Assis. Para que você tenha uma ideia de qual é o pensamento. Não quer dizer que o meu pensamento está certo não, tá? Mas ela tem uma base bíblica muito forte. Ok?